faça algo que você não quer que Deus faça. E depois, quando Deus começa a agir e começa a fazer, você queira se arrepender daquilo que você colocou diante da mão do Senhor. Por isso tem que estar em cabeça fria, pensar, refletir, porque não adianta você querer fazer sacrifício de tolo, porque o Senhor ele não recebe sacrifício de tolo. Deus ele quer a obediência, não sacrifício. Quando você para observar, para poder estar atento, para ouvir a palavra, e começa a obedecer ao Todo-Poderoso, e começa a honrar o Senhor com sinceridade, aí ele começa a ouvir a sua oração, ele começa a ouvir o teu clamor, porque o Senhor não recebe qualquer coisa, porque o nosso Deus, ele é um Deus íntegro, ele é um Deus justo, ele é um Deus amor, mas também ele é um Deus justiça, ele é um Deus justo. Jamais ele vai fazer coisas erradas para tentar me agradar e te agradar. Nunca vai acontecer isso. Então, como é que você tem andado diante da presença do Senhor? Como é que você tem andado diante do Senhor? Porque muitas pessoas pensam que está enganando o outro, mas não, está se enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém pode enganar, pensando que ele dando um baratinho, um gospel, vai enganar ao Senhor. Como eu sempre falo, sempre vou repetir nesta casa, eu já gosto quando a pessoa fala, porque Deus conhece o meu coração. Claro que ele conhece o seu coração, porque ele é um Deus que sonda o meu e o teu coração. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é um Deus onisciente, onipresente e onisciente. Então ele sabe de tudo o que acontece, o que vai acontecer. Às vezes ele sabe o que você tem necessitado, tem precisado, mas ele quer ouvir o teu clamor, ele quer ouvir as tuas lágrimas, as tuas bocas, diante com sinceridade e honestidade ao Senhor. Porque tem pessoas que pensam com palavras bonitas, às vezes com algum tipo de atitude, vai enganar o Senhor, vai agradar a Deus. Não. Para poder agradar ao Senhor, para poder comover o coração do Deus Todo-Poderoso, eu e você, nós temos que ter sinceridade diante da presença de Deus. Não é de qualquer jeito que você vai conquistar algo. Não é de qualquer jeito que Deus ele vai te abençoar. Tem que ter sinceridade com o Senhor. E sinceridade com você mesmo. O 3. Porque da muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos, que votes e pagam. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Porque tem muitas pessoas que fazem voto para o Deus de Israel. Tem muitas pessoas que na hora da aflição, na hora do estreito, na hora da peleja, volta ao Senhor. Se o Senhor me der isso, eu vou fazer isso. Se o Senhor fazer aquilo, eu faço aquilo. Aí Deus ele pega, ele honra, esquece de cumprir aquilo que voltou para o Deus de Israel. Aqui é voto de tolo. Então, se você não tem condição de voltar, se você não tem condição de fazer, de cumprir aquilo que você prometeu a Deus, é melhor que você não cumpra. É melhor que você não faça a promessa a Deus que você não pode cumprir. Porque às vezes na hora do desespero, na hora da aflição, muitas pessoas voltam a Deus. Promete tanta coisa ao Senhor, mas quando a guerra passa, quando o refrigério de Deus vem, quando a providência do Senhor vem para a sua vida, esquece daquilo que você prometeu a Deus. Mas tem um porém, não foi Deus que pediu nada a você, foi você que prometeu ao Senhor. Foi você que questionou e falou a Deus que ia fazer isso para ele. Foi você que abriu um propósito com Deus. Então, quando eu e você abre um propósito com Deus, nós temos que cumprir aquilo que falamos ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Que na hora da guerra, na hora da aflição, a pessoa promete tanta coisa. Se o Senhor me der a cura, eu vou fazer isso.
Se o Senhor me livrar, eu vou fazer isso, Senhor. Aí Deus te deu livramento, Deus te deu cura, Deus te deu vitória, Deus está te guardando, Deus abriu a porta, Deus está te honrando. Então cadê a promessa que você prometeu a Deus? Cadê aquilo que você confessou a Deus? Com seus próprios lábios você abriu a sua boca e prometeu algo ao Senhor. Fez um propósito com Deus. Por isso que nós não podemos abrir a boca de qualquer jeito para o Senhor. Por isso que eu e você, nós não podemos nos precipitar em pedir algo a Deus, em fazer um voto com o Senhor. Porque Deus ele não aceita voto de tolo. Sacrifício de tolo ele não aceita. Porque você prometeu, e agora? Eu vou te aconselhar. Volta e cumpre aquilo que você prometeu a Deus. Aquilo que você falou que ia fazer ao Senhor. Que foi um momento que muitas pessoas prometem algo a Deus, é um momento de dor, um momento de leito. Ou a pessoa no leito, ou algum irmão, algum parente no leito. Aí pede tanta coisa a Deus. E depois, por isso que quando você chegar na casa do Senhor, você tem que saber o que você pede a Ele. Você tem que saber o que você ora ao Deus Todo-Poderoso. Você tem que saber as promessas que você faz a Ele. Você não pode prometer algo de qualquer jeito. Você não pode voltar de qualquer jeito. É porque Deus ele começa a cobrar aquilo que você prometeu a Ele. Deus começa a te apertar em algumas áreas e você não está entendendo. Mas assim, porque está acontecendo isso na minha vida? Estava indo tudo certinho, dando tudo certo, de uma hora para outra, nos seus próprios lábios, e confessou ao Senhor. Porque ninguém te obrigou a fazer. Foi você que abriu um propósito com Deus. Foi você que pediu algo ao Senhor. Por isso que nós temos que guardar o nosso pé quando está na casa do Senhor. Por isso que nós não podemos nos precipitar em falar algo para Deus que nós não vamos cumprir. Por isso que tem que ter sabedoria diante de Deus. Você tem que pedir, orar ao Senhor, pedir sabedoria ao Senhor. Pedir direção e discernimento ao Deus Todo-Poderoso. Porque a Deus ninguém pode enganar. Você pode enganar A, enganar B, enganar C, você pode me enganar, pode enganar o Senhor, mas a Deus ninguém engana. Ninguém esconde nada do Senhor. Ele espera ver a sua atitude. Ele vê e ele contempla tudo. Então como é que está você diante do Senhor? Como é que está a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso? Como é que você se encontra diante do Todo-Poderoso? Em que tempo você está inserido na casa do Senhor? Qual o tempo que Deus está inserido na sua vida? Porque a Bíblia nos relata que há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de ajuntar, há tempo de afastar, há tempo de se abraçar, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar. Então há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Às vezes você fala que não tem tempo mais de vir a casa, você fala que não tem tempo de buscar ao Senhor, mas há tempo sim para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para tudo. Então não tem como eu para primeiramente buscar o reino do céu e a tua justiça, e as demais coisas os serão acrescentadas. Só que estou invertendo tudo. Estou buscando primeiramente o seu desejo carnal, estou buscando os seus fazeres primeiro, para depois buscar a face do Todo-Poderoso. A Bíblia nos relata que as bênçãos do Senhor correrão até daquele que obedece, daquele que é sincero ao Todo-Poderoso, daquele que é adorador. Mas está tudo ao contrário. As pessoas estão correndo atrás das bênçãos. Mas se o Senhor falou que as bênçãos correrão atrás de nós, se você obedecer, se você crer, busca a Deus. Quando você busca o reino do céu, quando você adora o Senhor, essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ele vos libertará.
Que verdade é essa? Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu e você tem encontro verdadeiro com Cristo, que você se encontra com o Todo-Poderoso, Ele vai te libertar, Ele vai te tratar, Ele vai fazer aquilo que apraz na sua vida. Mas para isso acontecer, eu e você temos que dar lugar a Deus para Ele poder trabalhar nas nossas vidas. Porque Ele tem constantemente batido na porta do seu coração. E se você abrir, deixar Ele entrar, Ele vai fazer morada e vai ter uma transformação de vida para você. Eu sei que vai ter peleja, vai ter aflição, vai ter perseguição, o negócio vai estreitar, mas o Senhor vai estar no barco com você. A diferença é essa. Porque muitas pessoas pensam que eu vou para Cristo, vou aceitar Jesus, vai ser tudo maravilha. Não vai ser tudo maravilha, não. Vai ser estreito. Eu não posso mentir para você. O negócio vai apertar, o negócio vai estreitar. Mas a diferença é saber que Jesus está no centro da minha e da sua vida. É saber que o nosso alvo é Cristo. É saber que Ele vai nos guardar o tempo todo, 24 horas sem cessar. Porque o nosso Deus, Ele não dorme nem tosqueneja. Ele não dorme 24 horas, Ele nos protegendo. Quando você se encontra dormindo no mundo espiritual, existe uma batalha, uma guerra travada constantemente. E ali Deus, Ele está te guardando. Então nós, como adorador, nós temos que ter sinceridade com o Senhor. Nós temos que ser honestos. Então eu te digo nesta noite, seja honesto com você mesmo. Para de engano. Para de tentar se enganar. Porque quando você não anda com sinceridade, você está se enganando a você mesmo. Então se até hoje você andou assim, tenta mudar. Luta, conhece a Cristo de verdade. Tu encontro de verdade com Jesus. Porque conhecer a verdade nos libertará. Porque quando você tem que vir como você está, todo acabado para os pés do Senhor. Mas você não pode permanecer como você está. Você não pode trazer a rapina do mundo para a cara do Senhor. Você não pode trazer as velhas práticas e querer praticando na presença do Senhor. Porque tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança verdadeira na sua vida. Porque as pessoas querem vir para Jesus, quer vir para cá do Senhor, mas quer continuar praticando as mesmas práticas, praticar lá no mundo, as mesmas coisas erradas. Não. Quando você vem para Jesus, que você conhece a Cristo, que você tem um encontro verdadeiro com Ele, essas práticas não tem que existir mais na sua vida. Esse tudo se faz mudar ao Senhor com sinceridade. Tem que abrir o seu coração de verdade. Eis-me aqui, Senhor. Transforma a minha vida. E Ele vai transformar a sua vida. Se você dá lugar para Ele fazer, Ele vai transformar a sua vida. Mas não adianta você querer vir para cá do Pai, botar uma Bíblia debaixo do braço e querer andar da mesma, ou até pior do que eu estava no mundo. Aí já está lá. Você não vai conhecer Jesus. Você não vai conhecer a verdade. Porque quem conhece a verdade nos constrói, está desconstrangido o tempo todo. Porque quando você começa a dar lugar a Deus, para Deus trabalhar na sua vida, as práticas você não vai praticar mais. Vou começar por aí. Até que você tente praticar, você não vai conseguir, porque você conheceu a verdade. Você conheceu a Cristo. Você teve verdadeiramente um encontro com Ele. Então tem que ter transformação, tem que ter mudança. Quando você conhece a Cristo, tem que dar lugar ao Senhor. Então para e pensa, porque Ele quer transformar a tua vida. Ele quer fazer um reboliço. Ele quer transformar tudo aquilo, arrancar tudo aquilo que não agrada na sua vida. Porque quando você dá lugar a Ele, que Ele trabalha, o seu semblante muda. Tudo muda na sua vida. Aleluia.
começa, achando que você praticar, você não vai praticar mais. Você começa a ter nojo daquilo. É o próprio Espírito que faz a obra na sua vida. Não adianta você querer fazer porque o homem está falando. Porque não. O próprio Deus vai se encarregar em fazer a obra na sua vida. Porque muitas pessoas vêm para Jesus, querem mudar porque o irmão está falando. Quem tem que fazer a obra na sua vida é o Senhor. Porque você pode até mudar porque o homem mandou você mudar. Pode até mudar suas vestes, pode mudar o jeito de falar, de andar, porque o homem está mandando. Mas e depois? Vai entrar em conflito, você não vai suportar, você vai voltar a praticar as mesmas práticas, até pior. Mas quando você tem um encontro com Cristo, que você conhece a Jesus, você começa a ser transformado que você não sente. Você começa a mudar o seu hábito, as pessoas começam a mudar você. Quando você vai estar se sentindo totalmente liberto. Porque o próprio Deus se encarrega de fazer isso. Mas você tem que abrir a porta da tua casa, a porta do teu coração, e deixar ele entrar. E ele fazer quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. Mas para isso acontecer, você tem que dar lugar. Eu quero ter encontro contigo, minha filha, meu filho. Eu quero te libertar, mas deixa eu entrar e fazer isso. Tem pessoas que o coração trancado. Porque o que ela pensar? Não interessa. Quem está precisando é você. Quem quer vitória não é você. Quem quer transformação não é você. Porque você sabe o que você está necessitando. Você pode até sorrir para A, para B, para C. Você pode até brincar. Você pode ser comunicativo. Pode ter vários amigos. Você pode ter o que for. Você pode ser popular. Mas nada disso tem preenchido o vazio. Você passa o dia todo, você curte, você sai. Mas quando chega na sua casa, você vai para o seu quarto, na sua casa, sozinho, que você bota não está vestindo, você vê a solidão que bate dentro de você. Aí você vê a solidão. Aí diz, eu quero arrancar essa solidão de você. Eu quero te dar alegria de verdade. Eu quero te dar vida de verdade. Eu quero ter um encontro verdadeiramente. Eu quero mudar a tua história. Eu quero te transformar. É isso que Cristo dá na sua vida. Porque quando todo mundo sabe que você se encontra, só você sabe a batalha que você enfrenta. Só você sabe a guerra que você enfrenta, a tristeza, a angústia, o vazio. Aí Deus, eu quero preencher esse vazio. Eu quero arrancar essa tristeza de dentro de você. Mas para isso acontecer, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que deixar Jesus entrar na sua vida. Tem que deixar Jesus entrar na sua casa. Tem que deixar Jesus te transformar verdadeiramente. Porque Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer te transformar. Mas para isso acontecer, só depende de você. Não depende de mim, dos irmãos, da apóstola, não. Só depende de você. Nós oramos, vamos continuar orando, clamando, mas para transformar a sua vida, só depende de você. Porque a igreja ora, a igreja clama, a igreja nunca vai deixar de interceder pela sua vida, vai continuar orando pela sua vida. Mas para toda transformação, é você que tem que dar lugar. Porque o nosso Deus, nós clamamos, que nós oramos nesse instante, que nós lemos a palavra, que nós propagamos, Ele é um Deus tão educado, que Ele pede permissão para entrar na sua vida. Você vê que o próprio Deus, ele podia ser um Deus carrasco. Ele podia impor para o ser humano, não. Ele deixou o livre-arbítrio. Ele deixou o livre-arbítrio para você. Mas, porém, escolhe o caminho certo. Escolhe o caminho da bênção, não da maldição. Então, Ele quer transformar a sua vida. Assim como já transformou várias pessoas neste mundo, Ele quer transformar a sua vida. Porque as pessoas que pensam que a felicidade é riqueza. Não. Não é você ter uma casa boa, não é você ter um carro bom, não é você ter dinheiro na conta, não.
Se tu negar, pastor, tu vai ficar. Quando a morte chega, ele chega tanto para o ímpio, para o justo, chega para o branco, para o negro, para a mulher, para o homem, não escolhe não. Não escolhe raça, não escolhe status financeiro não. Quando ele chega para todos. Riqueza fica, dinheiro fica, casa fica, e depois segue o juízo. O problema não é aqui nesta terra. O problema é depois. Quem é que vai te receber? Fica só essa promessa da noite no céu. Quem é que, depois da morte, quem é que vai te receber? Quem é que vai chamar você de filho? Só existe dois caminhos. É dois caminhos. O céu e o inferno. Não é história de crente. Não é história de garotinho. Só existe dois caminhos. O problema é depois. Quem que vai te receber? Quem que vai te recepcionar? Para onde você vai? Qual vai ser a casa que você vai atuar? Fica essa pergunta. Você pode aplaudir e exaltar o nome do Senhor.